Graças a Deus. Boa noite, Sara, nossa terra. Boa noite, meu irmão, minha irmã, querido, querida. Todos vocês são muito amados. Que bom estarmos juntos, mais um culto na presença de Deus, culto profético da presença de Deus. Você é muito bem-vindo. Fala para o irmão do seu lado, você é muito bem-vindo, querido. Fala assim, shalom, shalom, Deus abençoe sua vida com muita paz. Graças a Deus. Gostaria de saber se tem alguém que é visitante. Se tiver, por favor, levante a mão, a gente quer te ver. Quem é visitante, sejam bem-vindos. Bem-vinda. Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver, tem mais alguém? Mais alguém que eu não vi? Desse lado aqui tem algum visitante que eu não percebi? Quer dizer que todos são bem-vindos. É muito bom estarmos juntos. Já louvamos a Deus. Já vimos aqui os nossos avisos. Eu quero lembrar um aviso que não foi falado aqui. Sexta-feira agora, próxima, dia 15, próxima sexta-feira, nós teremos vigília na igreja. Amém. Essa igreja ama vigília. A vigília, a gente começa 23 horas e a gente vai madrugada dentro até 6 horas da manhã do dia seguinte. Então quero te convidar, se organize, venha participar conosco, venha com seus alvos de oração, venha com muita expectativa, venha para aprender a orar. Se você nunca orou em público, né, fale para Deus, Deus, eu vou na vigília porque eu quero aprender a orar, né, e aqui você vai realmente aprender, receber graça, o Espírito Santo vai vir sobre ti, você vai ser batizado no Espírito Santo, amém ou não amém? A glória de Deus vai ser derramada na tua vida, e você vai ser outra pessoa, em nome de Jesus. Né? Nós vimos o testemunho da nossa irmã Tânia, maravilhoso. Deus a curou no Revisão de Vidas. Então, Revisão de Vidas é lugar de transformação da mente, do pensamento, das emoções, da história. Você não volta do Revisão de Vidas da mesma maneira que você foi, né? E você é curado também. Se tem enfermidade, Deus te cura também. Olha que Deus maravilhoso, né? Eu gosto muito do que você disse aqui, Tânia. Deus é bom o tempo todo, e Deus, Ele quer, né, Ele quer liberar as bênçãos dEle na vida de todos nós, em nome de Jesus. Quem precisa de bênção aí? Você precisa de bênção? Deus quer liberar bênção na tua vida, creia nisso, amém, amados? Glória a Deus. Quantos homens estavam aqui no dia 7 de setembro? Foi maravilhoso, foi ou não foi? Olha, você que não veio, lamento dizer para você, você perdeu, viu? Foi muito ungido, um congresso de homens maravilhoso, trazendo força para a gente, para que nós possamos ser homens de verdade, né? Homens de verdade, que faz aquilo que precisa ser feito, que avança, né? Que vai para frente, que não fica parado, maçando o barro, em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem receber a palavra de Deus? Abra o seu coração, né? E deixa Deus falar com você. Eu quero chamar os nossos jovens para sentar mais na frente. Onde é que tem jovem lá atrás? Vem sentar aqui, ó. Tem 3 fileiras, 3 cadeiras aqui. Vem mais para frente, jovem. Vem, quero ter você pertinho de mim. Quero ver você aqui de perto. Isso, aqui, ó. Aqui é bem fresquinho. Tem um ar condicionado ali, né? Legal, joia. Isso, galera jovem tem que ficar na frente. Galera jovem tem que ficar bem na frente, nas fileiras da frente. Vamos abrir a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 3, livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, não tem erro. Pega aí sua Bíblia, se a sua Bíblia estiver no seu aparelho celular ou num tablet, abre aí também seu aparelho. Se você não tem Bíblia, você pode passar na livraria e adquirir a sua Bíblia. Nossa livraria tem muitas Bíblias ali, de vários preços. Tem Bíblia bem baratinha, né? Tem Bíblia mais cara, né? Então ali tem Bíblia para todos os gostos. E tem uma Bíblia para você adquirir e começar a ler. E Deus vai fazer muita diferença na sua vida e na sua história. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Quem achou aí, diga amém, Jesus. Vai ser colocado também ali no nosso telão. Esse versículo é um versículo muito importante. Eu quero trabalhar ele com muito carinho essa noite. Um versículo que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar com você sobre ele. Ele diz assim: venho sem demora, conserva
o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha que versículo maravilhoso. Conserva o que tens. Jesus está dizendo que Ele vem logo, Ele não vai demorar a vir. Quantos sabem que Jesus vai voltar uma segunda vez? Ele vai vir em glória, Ele vai vir em poder, Ele vai vir em majestade. A Bíblia diz que todo olho o verá. Ele vem para levar a sua igreja para a glória, para a eternidade. Então a Bíblia diz que Ele vem sem demora. E aí a Bíblia fala assim para nós: conserva o que tens. Tem uma outra versão que diz assim: guarda. No lugar da palavra conserva, ela está dizendo guarda. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é maravilhosa, ela é viva, ela é eficaz, e ela nunca volta vazia. Senhor, que nessa noite a tua palavra toque todos os nossos corações, toque o meu coração, toque o coração dos meus irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão participando do culto online. Que a tua palavra toque aquele que vai assistir ou participar deste culto em um outro momento através do online. Que a tua palavra toque os nossos corações, que a tua palavra produza vida de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Todos dizem amém? O tema dessa palavra é: guarda a unção de Deus. Guarda a unção de Deus. Eu sempre digo, eu sempre recomendo que as pessoas escrevam a palavra, recebam e anotem. Por quê? Porque quando você só ouve, você retém muito pouco. Mas quando você ouve a pregação e escreve e anota, você vai reter muito mais daquela mensagem para você, né? A porcentagem do que você vai reter é maior. E além do que, você tendo as anotações, depois a qualquer momento você pode olhar, você pode chegar na sua casa hoje à noite mesmo e rever, ler o que você anotou, né? E você pode ampliar o pensamento, a ideia da mensagem que você ouviu no culto. Isso vai fazer muita diferença na sua vida, né? Vai te abençoar muito mais. Então o tema é: guarde a unção de Deus. Queridos, Deus tem me incomodado, eu tenho orado, eu tenho falado com alguns pastores conhecidos, com alguns bispos da nossa igreja, com pastores de outros ministérios. Eu tenho visto também pastores que têm postado na internet sobre o momento que nós estamos vivendo, e o momento pós-pandemia. Muitas igrejas, totalidade das igrejas, no Brasil, nos Estados Unidos, em outras nações, muitas pessoas depois da pandemia simplesmente abandonaram a igreja. Pessoas que antes já tinham tido um encontro com Jesus, já tinham recebido Jesus como Senhor das suas vidas, estavam congregadas, estavam participando ativamente dos cultos, sumiram. E os pastores, então, isso tem sido um fenômeno que tem acontecido nas igrejas. Muitos vão esfriando, né? Vem uma vez aqui, outra vez ali, e de repente um belo dia some e para de vir totalmente. Isso aconteceu com muita gente aqui na nossa igreja. Isso tem acontecido em todas as igrejas, aconteceu, né? E eu estava orando sobre isso e Deus me deu esse versículo, Deus colocou esse peso no meu coração. Aquilo que Deus nos deu, a unção que Deus nos deu, ela pode se perder, ela pode ser tirada, ela pode ser roubada pelo enganador, né? É interessante que a palavra, aqui nesse texto de Apocalipse, ela está nos orientando, nos exortando, nos ensinando, né? O Espírito Santo sempre está nos exortando. Exortar quer dizer estimular, incentivar-nos, né? Então ele está nos exortando, ele está nos ensinando que nós devemos guardar
guardar. Fala comigo, guardar. Guardar bem guardado. Esse ano, no início do ano, os jovens vão lembrar bem disso. Eu preguei também num culto da manhã, aqui no domingo, mas eu preguei na conferência do Arena, aquele versículo de Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. Quem lembra desse versículo? Guarda o quê? Guarda o teu coração. A palavra coração, nesse texto de Provérbios 4, ela quer dizer as suas emoções, aquilo que te move, os seus sentimentos. Guarda isso, guarda bem guardado, guarda bem protegido, para que o inimigo não te roube, não tire aquilo que é importante na sua vida, né? E a versão que foi colocada ali é a versão conservar. Conserva o que tens. Guardar ou conservar, né? Guardar tudo aquilo que o Senhor nos deu. O que é unção? Eu coloquei o título, guarda a unção de Deus. O que é a unção de Deus? A unção é uma liberação da graça de Deus. É quando Deus libera a graça dele nas nossas vidas. Eu preciso guardar essa graça. A Bíblia diz que a unção de Deus, depois eu vou ler um versículo para você. A unção de Deus liberada na nossa vida, ela vem para despedaçar todo jugo de pensamento mentiroso, de religiosidade, todo jugo de medo, todo jugo de ansiedade, todo tipo de jugo. A unção de Deus vem para quebrar isso, para despedaçar, para libertar as pessoas de vícios, de bebidas, de cigarro, de drogas, de coisas mais pesadas, né? Então, queridos, guarda esse versículo aqui de Apocalipse, que o Senhor está falando para você. Guarda o que tens, aquilo que Deus já te deu, guarda, guarda, não recue, não dê passos para trás, dê passos para frente, no nome de Jesus. Dê passos para frente, sempre avançando. Você não precisa dar um salto lá na frente, pode ser de passo a passo, mas que você esteja sempre avançando, nunca recuando, nunca retrocedendo. Fala comigo assim: retroceder jamais. Amém ou não amém? Fala assim: avançar sempre, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor por isso, querido, bem forte. Glória a Deus. Eu quero te dizer que a fé, a esperança, as promessas da palavra de Deus, a alegria do Senhor, a família que você tem, a família que Deus te deu, pai, mãe, irmãos, filhos, netos, né? A família, o chamado de Deus, a santidade, a vida de oração, a leitura da Bíblia, tudo isso faz parte da coroa que Deus te deu. A coroa. O que é uma coroa? Os reis, nós já vimos muitos filmes sobre os reis, normalmente usam uma coroa na cabeça. Aquela coroa, muitas coroas de reis são cravadas de pedras preciosas. Então tudo isso que eu falei para você, sua família é uma coroa. Uma vida de oração constante é uma coroa, é uma pedra na tua coroa. A família é uma pedra, a vida de oração é uma pedra, a leitura constante da Bíblia é uma pedra na tua coroa. Uma vida de santidade, uma vida consagrada para Deus é outra pedrinha na tua coroa. E as pedras da tua coroa precisam estar reluzindo, elas precisam estar brilhando, elas precisam estar ali fazendo diferença, sendo luzes que iluminam a sua cabeça e que iluminam aqueles que estão perto de você. E você não pode permitir que o inimigo roube a sua coroa, amém? Então, a tua coroa, a coroa da vida, aqui ele diz, olha que coisa interessante, para que ninguém tome a tua coroa. O diabo quer tomar a tua coroa, sabia disso? Você sabia que o diabo quer tomar a tua coroa? Ele quer roubar tudo aquilo que Deus te deu. Eu vou te mostrar isso aqui hoje à noite. Então, queridos, igreja, preste atenção, nós temos que ter consciência que existem inimigos que querem tomar de nós aquilo que Deus nos deu. A Bíblia diz que a nossa luta, a nossa guerra,
não é contra carne e sangue, mas sim contra o que, igreja? Quem sabe? Contra o que? Fala bem alto. Principados e potestades. O que são principados, potestades e dominadores? São o que? São demônios comandados pelo capeta, né? Pelo diabo, pelo trem ruim, pelo cão. E Jesus denunciou ele lá em João capítulo 10, versículo 10, ele disse: o inimigo vem para matar, roubar e o que, igreja? Destruir. Esses são os intentos dos demônios, das potestades e dos principados. Mas Deus está dizendo para você: guarda o que tens, o que Deus já te deu, o que você já conquistou em Deus, guarda isso, bem guardado, guarda isso com você, mantenha aquilo que Deus já te deu. Eu quero te dar exemplo hoje à noite, de um homem de Deus que guardou, que ouviu esse conselho do Apocalipse, e quero te dar exemplo de homens na Bíblia, na palavra de Deus, que não guardaram, mas que perderam. Primeiro que eu quero te falar é Paulo, o apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 e verso 8, Paulo diz ter combatido o bom combate. Ele disse: eu combati o bom combate. Ele disse também: eu completei a carreira. Ou, quem completa a carreira é porque chegou aonde? Chegou lá no final. Quem completou a carreira, chegou lá no final. Então ele foi até o fim, firme com Deus. E ele diz aqui: eu guardei a fé. Ele guardou, ele preservou a fé, ele valorizou a fé, ele não permitiu que o inimigo tirasse a sua fé, ele não negligenciou. Sabe, querido, guardar a fé, para você guardar a fé, você tem que estar se alimentando da palavra de Deus o tempo todo, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Fala comigo assim: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E aí ele diz assim no versículo 8, o apóstolo Paulo, ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Olha que aquele dia ali está com D maiúsculo. Sabe por quê? Por que aquele dia, aquela palavra dia está com D maiúsculo? Porque ele está falando do dia da volta de Jesus. E Apocalipse está falando também da volta de Jesus. Eu venho sem demora, guarda o que tens. Paulo está dizendo: naquele dia a coroa me está guardada, e o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, aleluia, glória a Deus por isso, não somente para o apóstolo Paulo, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quantos amam a vinda de Jesus? Quantos estão aguardando a volta de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Completa a tua carreira, guarda a fé, guarda o que tens, guarda a unção de Deus, não deixa o inimigo roubar a unção de Deus na sua vida, amém, amados? Olha o que o apóstolo Paulo também diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 24, ele diz assim: eu amo o apóstolo Paulo, eu amo o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele saiu de perseguidor da igreja, de alguém que perseguia e matava porque achava que estava fazendo certo, para alguém que se converteu, assim, de todo o coração. Ele disse assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. Isso aqui foi antes dele escrever aquela carta de 2 Timóteo. Lá em 2 Timóteo, ele diz: eu completei. Paulo já estava velho, já estava no fim dos seus dias. Ele disse: eu já estou sendo oferecido como libação. Libação era uma oferta do Velho Testamento, era uma oferta líquida, que eles derramavam o líquido no altar do Senhor, né? Ia derramando. Quando você pega um copo de água, ou um recipiente com água, um balde, e você vai derramando assim, ele vai derramando devagarzinho até que se esvai. E
Paulo está dizendo, lá em 2 Timóteo ele diz, eu já estou sendo oferecido. E ele fala, eu completei a carreira. Mas aqui Paulo ainda estava no início. Paulo estava fazendo as suas viagens missionárias. Nesse momento aqui de Atos, capítulo 20, versículo 24, Paulo estava se preparando para ir a Jerusalém, aonde ele seria preso. Os judeus queriam matá-lo. Os judeus estavam com raiva de Paulo, porque Paulo estava do lado dos judeus perseguindo os crentes. De repente Paulo se converte a Jesus, e agora ele também se torna um dos crentes que os judeus odiavam. Os judeus tiveram inveja de Jesus e mataram Jesus por causa disso. E agora Paulo, que era um deles, que era um fariseu, que era alguém estudado na lei de Moisés, agora estava falando de Jesus, pregando Jesus. Ele mudou completamente, né? Então ele fala, contanto que cumpra com alegria. Paulo tinha um alvo, ele queria cumprir com alegria, a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor. Paulo tinha uma missão, da qual ele não abria mão de forma alguma. Eu falei aqui no congresso de homens, e eu quero falar para toda a igreja aqui reunida nessa noite, lá no livro de Colossenses 1, 28, olha o que Paulo diz. Ele diz assim que nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo tinha um alvo, ele queria pregar o evangelho, ele queria anunciar Jesus para as pessoas, mas ele queria apresentar diante de Deus todo homem perfeito. Deus quer, querido, querida, essa palavra está aqui inserida em Colossenses 1, 28, porque Deus quer que você saiba que Ele quer que você seja perfeito diante dEle. Ele quer que você lute para ser um homem perfeito, uma mulher perfeita. E ele diz assim no verso 29 de Colossenses 1, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então ele diz, eu me afadigo, eu me esforço para apresentar diante de Deus todo homem perfeito na presença do Senhor, por meio de Cristo Jesus. Essa era a missão de Paulo. Aquele que perseguia, aquele que matava, aquele que zombava, aquele que criticava, aquele que não aceitava os crentes, agora virou um crente dos mais crentes que pudesse existir. E ele guardou isso até o fim. A unção que ele recebeu, o chamado que ele recebeu, que Deus colocou no coração dele, que o Espírito Santo plantou dentro dele, ele guardou até o fim. Que você seja como o apóstolo Paulo, que nós sejamos como o apóstolo Paulo, que ficou firme até o fim, até o último dia, até o seu último dia nessa terra. Se você morrer antes de Jesus voltar, que você morra crente, 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 crente. E se Jesus voltar antes de você morrer, que você seja levado, querido. Se nós formos arrebatados antes, que a gente seja arrebatado nos ares com Jesus. Se a gente tiver que passar na tribulação, nós vamos passar firmes na presença de Deus. Aplauda bem forte o Senhor. Eu tenho ensinado um lema para a igreja, já tem alguns anos. Eu quero repetir esse lema. Você precisa ter ritmo, você precisa ter constância, você precisa estar em unidade com a igreja, e você precisa viver uma vida cristã excelente. Ritmo, constância, unidade, excelência. Fala comigo, ritmo, constância, unidade e excelência. Vamos falar juntos, ritmo, unidade, excelência. Mais uma vez. Aleluia. Na fé, ritmo na fé, constância na leitura da palavra, constância em estar nos cultos, constância em servir a Deus, constância em participar de uma célula, constância em ser dizimista, ser constante. Você não pode ser crente montanha-russa, querido. Um dia você está lá no pico, você está dando glória a Deus, você está falando em línguas, você entrega seu dízimo, você está disposto para evangelizar. No outro dia você está lá no vale.
choramingando, reclamando da vida, murmurando de tudo, dizendo: Deus se esqueceu de mim, hoje eu não vou no culto, eu estou mal. Misericórdia, não seja crente montanha-russa. Não seja crente. Montanha-russa é isso, uma hora você está no alto, outra hora você está embaixo. Não, Deus te chamou para onde? Para os lugares altos. Lugares altos, é isso aqui, ó, lugares altos, o tempo todo nos lugares altos. Deus te chamou para isso, amém ou não amém? Domingo passado na Santa Ceia, nosso apóstolo pregou, falando que nosso chamado é da águia. Aquele que espera em Deus tem o chamado da águia. Aonde a águia vive? Nos lugares altos. A águia só vem aqui na terra para pegar comida, depois ela sobe e ela fica nos lugares altos. A águia não fica batendo asa que nem, qual outro passarinho que ele falou? Andorinha, né? Ela não fica batendo asa, ela bate as asas para levantar, depois ela fica o quê? Plainando. Ela abre as asas e deixa o Espírito Santo levá-la, conduzi-la em nome de Jesus. Guarda o que tens, querido, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, amém ou não amém? Santidade diária, santidade, evangelismo constante, ritmo, constância em fazer isso, amém ou não? O fim está se aproximando, amados. Nós não temos muito tempo mais para pregar o evangelho. Jesus está às portas para voltar. É urgente que a gente pregue o evangelho, amém ou não amém? Agora, a palavra de Deus também nos ensina que alguns homens não guardaram a fé e não guardaram a aliança com o Senhor até o fim e se perderam. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu quero te dar é do primeiro casal, Adão e Eva. O primeiro casal. Adão e Eva receberam muito de Deus. Deus colocou eles no melhor lugar que tinha naquele tempo, no jardim do Éden. Naquele lugar tinha tudo o que eles precisavam para viver uma vida de plenitude. Tinha árvores, vários tipos de árvores que eles podiam se alimentar delas. Até aquele tempo, querido, talvez você não sabe disso, talvez você não percebeu ainda lendo a Bíblia, não se comia animal. Naquele tempo eles se alimentavam só de plantas, de frutas, de hortaliças. Não tinha chuva, não existia chuva. A Bíblia diz que tinha um vapor que subia da terra e as hortaliças, tudo brotava, né? E Adão e Eva cuidavam da terra, e a Bíblia diz que todos os dias o Senhor Deus vinha falar com eles, ter comunhão com eles. Adão tinha uma inteligência, um QI muito alto, porque Adão deu nome a todos os animais, as plantas, tudo foi Adão que nomeou, porque ele tinha muita inteligência que Deus deu para ele, né? Então ele tinha bons frutos, ele tinha a árvore da vida no jardim do Éden. A árvore da vida simbolizava quem? O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus estava lá no jardim do Éden, e ele podia comer do fruto da árvore da vida. Mas qual árvore eles comeram? Da árvore que Deus tinha dito o quê? Não coma desta árvore. Qual era esta árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore simboliza a árvore da independência de Deus. Eu não preciso de Deus, eu não preciso da comunhão diária com Deus, eu não preciso de ir à igreja, eu não preciso de ler a Bíblia, eu me basto. Misericórdia, hein, irmão? Obrigado, querido, chegou em boa hora, obrigado. Eles não guardaram a unção de Deus, por isso eles foram roubados e perderam a unção, e perderam a coroa. Adão e Eva, eles terminaram sendo expulsos do jardim de Deus. Coloca para mim, Gênesis 3:23, por favor aí, no telão, abra sua Bíblia, veja esse versículo, que tristeza, eles terminaram expulsos. Irmão, misericórdia. Ali diz, olha, o Senhor por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Misericórdia. Ele foi expulso. A minha versão diz que ele foi expulso. Mas a Bíblia narra também a história de um outro personagem que terminou mal. Quem já ouviu falar de Esaú?
Esaú foi filho do patriarca Isaque. Esaú, ele também terminou mal. Ele era o primogênito de Isaque. Ele tinha a bênção da primogenitura, mas ao invés dele valorizar a bênção da primogenitura, irmãos, ele desprezou. Ele era caçador, e um dia que ele chegou com muita fome, o irmão dele, Jacó, que se tornou um exímio cozinheiro, Jacó ficava em tendas, Jacó ficava ali aprendendo com a mãe dele, e Jacó queria a bênção. Esaú não estava nem aí para a bênção da primogenitura. Jacó queria, Jacó desejava. É interessante que a Bíblia diz que os dois eram gêmeos, e Esaú nasceu primeiro, mas Jacó saiu segurando no calcanhar de Esaú. Os dois saíram dessa forma da barriga da mãe deles. Jacó queria tanto a bênção que ele ficou indignado e falou: eu saio junto com meu irmão, agarrado no calcanhar dele. E aí esse dia que Esaú chegou com muita fome, Jacó, o irmão dele, mais novo, estava ali fazendo uma comida bem saborosa, gostosa, e Esaú chegou com muita fome. Ele não caçou nada naquele dia, e estava morrendo de fome, e ele chega para o irmão e fala: me dá um prato dessa comida que você fez. E era lentilhas. Quem gosta de lentilhas aqui? Quem gosta? Eu gosto. Maravilhosa. Aí Jacó falou assim para ele: eu te dou, se você me vender o seu direito de primogenitura em troca desse prato de comida. Irmão, você vender a bênção de Deus por um prato de comida é o fim da picada, é ou não é? Concorda comigo? Mas para Esaú, a bênção de Deus não tinha valor. E o que ele fez? Ele falou: que me serve essa bênção da primogenitura? Tá certo, eu faço esse acordo com você. Jacó falou: você faz o acordo? Faço. Então assina aqui. Ele assinou lá um documento. Naquele tempo antigo, a palavra do homem valia. Hoje, se não tiver assinado, como registrado no cartório, e com 2 advogados embaixo assinando, e testemunha, mais não sei o que, olha lá, não vale, né? Mas naquele tempo valia. Foi a palavra dele. E ele ali perdeu o direito de primogenitura. Sabe o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 sobre Esaú? Diz assim, olha, Hebreus 12, versículo 16: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Você quer anotar? Hebreus 12, 16 e 17. Lá na frente, depois, passados os dias, Esaú viu a bobagem que ele fez, mas ele era muito orgulhoso, ele não se arrependeu, mas ele ficou muito mal, e ele falou que ele iria matar o seu irmão por causa disso. Ao invés dele se arrepender e pedir perdão para Deus, pedir perdão para os pais dele, não, ele falou: eu vou me vingar matando Jacó. Então ele não se arrependeu. A pessoa que se arrepende, ela não busca nenhum direito mais, ela sabe que ela errou, ela se arrepende do erro, e talvez, arrepender é muito bom para a gente, mas talvez aquilo que você perdeu, por causa do seu erro, nunca mais vai voltar na sua vida, mas pelo menos você vai estar bem, você vai estar curado. Mas aqui a Bíblia está chamando Esaú de profano e de impuro. Que coisa triste, né? Porque ele não guardou a unção de Deus. A unção de Deus era natural na vida dele. O direito de primogenitura pelo nascimento, por ser o primogênito, ele iria assumir o lugar do pai. Era o direito dele. Mas ele não valorizou aquilo. Tudo que eu não valorizo vai embora da minha vida, sabia disso? Tudo que você não valoriza, você vai perder, querido. Você vai perder, né? Outro exemplo, para encerrar, o último exemplo que eu quero dar, o do rei Salomão. O rei Salomão foi agraciado com grandes bênçãos de Deus. Ele foi rei em Jerusalém,
ele herdou o trono de seu pai Davi, ele recebeu de Deus sabedoria, como nenhum outro homem. Deus deu no reinado dele, durante 40 anos, Deus deu paz para Israel nos dias de Salomão. Não houve nenhuma guerra nos dias de Salomão. Nos dias de Davi, houve muitas guerras, mas no tempo de Salomão, 40 anos de paz, por todos os lados do reino. Isso era a bênção de Deus, né? E aí, infelizmente, Salomão, ele terminou os dias dele em idolatria. Ele começou bem, se você for ler lá na Bíblia, quando ele assume o reinado, ele ora, ele sacrifica 1000 bois no altar de Deus, de oferta, ele pede a Deus sabedoria, ele fala: Deus, eu quero sabedoria, para administrar esse povo, para reinar sobre este povo, para abençoar este povo, o povo do Senhor. E Deus se agradou de Salomão, então ele começou muito bem. Quantas pessoas convertem, vão por revisão de vidas, faz um instituto, dão testemunho, fica na igreja um tempo, meses, 1 ano, 2, 3, e de repente vai embora. Querido, nada acontece por acaso. A pessoa que perde a unção, ela perde porque ela não valorizou, porque ela deixou de alimentar a sua fé, porque ela deixou de caminhar com Deus. Vai perder, perdeu. Vamos ver o que aconteceu com Salomão. Está narrado em 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 11. Eu vou ler com você. É muito triste a história de Salomão, o final dela. Um homem que teve tudo, um homem que teve glória, um homem que foi muito abençoado por Deus, ele perde tudo porque ele não guardou a unção de Deus na sua vida. 1 Reis, capítulo 11. Quero ler com você a partir do verso 1. Veja comigo assim: além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor havia dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem aos seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Esse cara arrumou 1000 mulheres para ser mulheres dele, esposas dele. Ele tinha paz, não tinha guerra, não tinha inimigo para enfrentar. O que ele foi fazer? Arrumar mulheres, 1000 mulheres, de tudo quanto é nacionalidade, e só se deu mal por causa disso. Fala aí, irmão, misericórdia. Irmão, fala assim: mulher é só uma. Amém ou não? É só uma. Casa com uma e vive a vida inteira com ela e pronto, e acabou. 1000 mulheres, tá? Misericórdia. Eu tenho 3 mulheres, 4. Minha mãe, 3. Minha mãe, minha esposa, minha filha. Ah, tem 4 mesmo, a minha neta. Mas esposa só uma, querido. Olha o que aconteceu com Salomão. Verso 5. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, Milcom, abominação dos amonitas. Assim o Senhor fez o que era, assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Que misericórdia, que tristeza, irmão, que tristeza. Ele não guardou a unção de Deus. Irmão, não faça como Salomão.
É interessante que os dons de Deus não são revogados, né? O livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Tem Salmos na Bíblia que foi escrito por Salomão. Eclesiastes foi escrito por Salomão. O livro depois de Eclesiastes, Cantares, foi escrito por Salomão. Está aí na Bíblia, palavra de Deus. Salomão foi muito bem durante alguns anos da vida dele, mas depois o coração dele mudou completamente. Irmão, não adianta você servir a Deus 10 anos, 20 anos, 30 anos, e depois no último ano da sua vida você cair da fé. Você tem que servir a Deus todos os dias, até o último dia da sua vida. Assim como Paulo, completar a carreira, guardar a fé, seguir até o fim. Sabe o que eu entendo? Sabe o que eu entendo? Para você guardar a fé, para você guardar a unção de Deus, você não pode parar. Querido, existe uma lei da física, ninguém fica parado. Se você para, daí a pouco você está dando passo para trás. Você tem que estar sempre avançando. Para avançar, deixa eu falar algo para você muito importante, você não pode esquecer isso que eu vou te dizer. Para avançar, você vai ter que vencer obstáculos todos os dias. Você vai ter que matar leão todos os dias. Porque toda vez que você quer avançar, vai ter uma força contrária te resistindo. Mas você precisa vencer essa força e continuar seguindo em frente. Mas se você parar, essa força contrária vai te empurrar para trás. Vai te empurrar para trás. Vai te empurrar para trás. O grande homem de Deus, Billy Graham, ele diz que todas as vezes que você dá um passo para trás, o diabo dá um passo para frente na sua direção. E ele fecha o lugar que você estava. E aí você não tem jeito de ir. E aí você dá outro passo para sair dele, ele dá outro na sua direção. E você vai andando para trás. Fala assim, meu irmão, fala assim, misericórdia. Último versículo que eu quero te dar. Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10. Diz assim essa palavra, abre aí. Eu quero ler só a parte B, a última frase aí do versículo. Diz assim: ser fiel até a morte. Até quando? Até a morte ou até a volta de Jesus. E dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Amém ou não amém? Ser fiel até a morte. A Bíblia está ensinando que a unção de Deus, ela vem até nós. Deus libera unção, as bênçãos dele na nossa vida. Não é apenas para o nosso prazer. Não é apenas para a gente falar em língua e falar e ficar feliz e ficar contente. Não é só para a gente fazer reteté e pular, né, e dançar na presença de Deus. Querido, quando você está num louvor abençoado, quando você está na vigília e os irmãos, né, os músicos tocam aqui uns acordes maravilhosos, quando o Daniel toca aquele rocão do Fernandinho, né? Moisés, Moisés, põe o teu cajado na água, as águas vão se abrir, né? Eu não aprendi a música direito ainda, a letra dela. Aí o que acontece? Aí você pula, aí você dança. Mas e lá na sua casa? E no seu dia a dia? E ao longo da semana? Você está orando, você está lendo a Bíblia, você está firme com Deus, você está dando bom testemunho, você está vencendo ou não, irmão? Tem que vencer, amém ou não, amém? Então Deus, a unção de Deus não vem só para o nosso prazer, não, mas ela vem para nos preparar para sermos vencedores em todos os anos que Deus permitir que a gente viva nessa terra, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. A unção de Deus é para isso, para te fazer mais que vencedor. Glória a Deus. Último versículo, falei que era aquele, mas tem mais um ainda. Tem mais um. Isaías 10:27, quero chamar os músicos aqui, o Daniel e os nossos músicos. Isaías 10:27 é um versículo maravilhoso. Diz assim: acontecerá naquele dia, que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Essa gordura aqui é a unção de Deus, é o óleo da unção
de Deus, é o Espírito Santo. Jesus, ele voltou, depois de ressuscitado, ele voltou ao Pai, mas ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus, e o Espírito Santo nos unge, e o Espírito Santo nos capacita, e o Espírito Santo nos dá força e poder para a gente vencer todos os dias. Querido, você não está sozinho, o Espírito Santo está com você, por isso você e eu podemos vencer todos os dias. Quantos querem guardar a unção de Deus? Fique de pé em nome de Jesus. Essa unção já nos foi dada. A unção de Deus é o poder de Deus que nos capacita para vencer tudo em nome de Jesus. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Agradeça a Deus, querido, pela palavra dele. A palavra é dele. A palavra dele é viva, é poderosa, é eficaz. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela não vai voltar vazia, porque ela já achou espaço no seu coração, e ela vai cumprir um propósito no seu coração. Ela foi liberada para isso, para cumprir um propósito no teu coração. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos, porque a tua palavra, Senhor, ela é o nosso alimento, é o alimento do nosso espírito, da nossa alma. Nós queremos ter um compromisso, uma aliança com o Senhor, de ler a Bíblia todos os dias, de ouvir a palavra do Senhor, meu Deus, de estarmos com a nossa vida no teu altar, na tua presença. Senhor, não queremos, Senhor, ser negligentes, para que o inimigo não tenha vantagem sobre nós. Não, Senhor, queremos nos alimentar de Ti, queremos orar todos os dias, queremos ter o nosso altar erguido na Tua presença, para continuarmos avançando, avançando e avançando, para cumprir tudo que o Senhor determinou para as nossas vidas, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Vamos louvar ao Senhor. Daniel vai nos guiar nesse momento.